No episódio de hoje, eu recebo um cara que decidiu olhar além dos números, além dos contratos, além do status. Felipe Cassola é empresário, apresentador do podcast Além do CNPJ e fundador de uma comunidade que tem revolucionado a forma como empresários se conectam de verdade. Mas o que move esse cara por trás dos bastidores? O que existe de invisível, das conexões, no silêncio dos bastidores, na vulnerabilidade por trás do sucesso? Hoje a gente vai falar sobre legado, sobre colapsos que nos transformam e sobre o tipo de network que não se compra, se constrói. Se algum empresário fez muito sucesso, porrou mesmo assim, sabe? E não teve colapso, esse cara é um gênio. Se prepara porque esse episódio vai além, muito além. Já se inscreve no Seducast, aqui recebemos profissionais de alta performance para conversas inspiradoras. Estamos no ar aqui com mais um episódio no Seducast e hoje eu tô recebendo um cara que me convidou para ir no podcast dele. Eu falei, agora você vai ter que vir no meu aqui. Felipe Cassola do Além do CNPJ. Cara, brigadão tá vindo aqui. Obrigado, meu cara. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Prazerzaço tá aqui. Prazer inclusive, é meu. Parabéns pela estrutura da Cedo, cara. Valeu. Vocês estão vendo aqui o estúdio, né? Mas o negócio é muito maior. Aqui fora é coisa linda. Parabéns mesmo pela estrutura, cara. Obrigado, cara. Eu tô retribuindo o convite ali, que foi muito bacana, aliás, cara. Adorei. Foi um episódio muito legal ali. Aliás, entre ali, ó, Além do CNPJ, ele criou um podcast muito bacana. A gente vai conversar aqui sobre esse universo que ele criou para além do business dele. Então, muito legal. E foi muito... Eu gostei muito ali. Eu abri coisas que eu não abri em lugar nenhum. Que assim. Legal, cara. Falei de coisas bem pessoais. E foi um baita podcast, não só pra audiência, mas pra mim, cara. Legal. Eu acho que até dividi isso durante a nossa conversa. Falei, cara, essas coisas que você tá me falando tá servindo pra mim. A carapuça tá servindo. É gostoso, né? É legal, porque a gente tem muito insight, cara. A gente aprende demais, cara. Demais, isso aqui total. É um podcast. Aliás, eu vou começar aqui falando pra você que é empresário. Tenha um podcast. Eu tô com outro empresário aqui que tem podcast e é uma baita de uma ferramenta, né, cara? A gente tava conversando nos bastidores, inclusive, né? Ferramenta de networking, ferramenta de aprendizado. Então, no final das contas, eu acho que só tem a agregar, cara. É muito bom e conversas boas, com conteúdos legais, né? E no Além de CNPJ, cara, vamos contextualizar. Você tem lá uma construtora, negócio mexendo com parede, cimento, concreto e foi surfar ali, criar um podcast para desmistificar o mundo do empreendedor e tal. Isso. Da onde veio isso? Conta um pouquinho, situa aí essa história, cara, que é muito legal. Eu sempre, pegando um pouco da origem, eu sempre tive vontade de empreender. Eu acho que desde moleque eu fazia alguma coisa relacionada a empreendedorismo, mas não chamava disso. Fiz imãs de geladeira, de biscuit, vendia pastilhas. Eu sempre tive uma pegada meio empreendedora. Você já é empreendedor, né? Só que eu não traduzia isso como empreendedorismo. Tinha vontade de ter minha empresa. Quando eu era menino e buscava faculdade e tudo mais, já era assim, qual seria a faculdade que me ajudaria a ter uma empresa? E também não chamava de empreendedorismo. A palavra, o termo empreendedor não era tão, na nossa época não era tão... Era ter um negócio. Né? Eu queria ter uma empresa. Só que não tinha dinheiro e tudo mais. Falei, vou pensar em algum ramo que me projete, eu ganho dinheiro e consiga empreender. Bom, entrei em comércio exterior, me formei em comércio exterior, trabalhei em comércio exterior dos meus 17 até meus 21, 22 anos, quando eu dei o passo do empreendedorismo. Cresci rápido na carreira. Comecei a ganhar um dinheiro, comecei a ganhar uns 15 pau CLT mais ou menos, era comissionado, então vendia pra caramba, já intraempreendia. Que ano isso? Isso, cara, eu tava com... Putz, eu sou ruim de ano, mas eu tô com 36, 15 anos atrás. E nós estamos em 25, 20. 20? Uhum. 10. 10, 2010. 10, 15 anos, 10. E aí eu já... 15 mil. Em 2010, na CLT, era uma baita de uma grana. Por mais que na CLT 15 mil vinha 9. Né? Mas era o jogo. Uhum. E aí quando eu comecei a ganhar um dinheiro, e eu já era o que mais ganhava na minha família, inclusive, mas morava ainda com os meus pais, meu pai, vendo que eu era um cara consciente, falou, filho, não precisa ajudar em casa, usa isso para te alavancar. Portanto, ele tem uma família, eu ganhava mais que ele e ele foi esse cara. E aí eu juntei dinheiro, quando eu juntei os meus primeiros 100 mil, eu falei, vou empreender. E aí me atirei no mundo empreendedor. E qual foi minha grande referência lá atrás para que eu tomasse essa coragem? Porque eu não tinha referência empreendedora dentro de casa. Foi o Flávio Augusto. Lá no GV, no Facebook, que ele, na verdade, condensou parte do meu... exatamente isso, né? Ele conecta com isso. Você sair do CLT e empreender. Deve ter uma porrada de empreendedor hoje. Sim. Que lá atrás, na época de Facebook ainda, quando não tinham tantos influenciadores, que o Flávio Augusto deve ter lançado. E que mal sabe ele. Eu não conheço o Flávio Augusto pessoalmente, ele nem sabe da minha história, mas, cara, tudo que eu sou, o pontapé inicial foi esse cara. Que legal. Né? Ele é um baita cara. Ele é um baita cara. Então, na verdade, o que ele fez? Ele foi a pessoa que condensou e traduziu as coisas que eu já pensava em textos
engajando o empreendedor a tomar coragem. E foi isso que eu fiz. Talvez se o Flávio Augusto não existisse, talvez eu até teria uma empresa, mas seria outro no momento, mínimo outro momento 10 anos depois. Enfim, e aí talvez o mundo corporativo teria me engolido a tal ponto, porque a minha vida já teria pessoalmente evoluído com família, filhos, etc., que talvez eu não conseguisse mais me desamarrar. Então talvez eu nunca empreenderia sem ele. Empreendi e sempre tive ele como referência. Bom, depois de um certo tempo, muita gente surgiu no mercado e mostrava o empreendedorismo com uma forma muito bonita. E eu, cara... Sofrendo. Um puta perrengue. Tinha vários dias que eu tinha... que eu fazia uma autoanálise e falava... Que merda que eu fiz? Por que eu saí da CLT? Eu ganhava mais, eu tinha menos trabalho, eu tinha mais projeção de ganhar mais ainda. Tinha uma carreira. Eu tinha uma carreira, eu estava com cursos que a minha empresa tinha me dado para eu fazer em Xangai, na Europa, nos Estados Unidos, um curso inclusive com 3 módulos em lugares diferentes. Onde que você trabalhava? Eu trabalhava em comércio exterior, a última empresa era da Danco, do grupo da Maersk, do A.P. Moller, o grupo dos containers por aí. E aí tinha um curso lá de jovens talentos e tudo Podia mais. Ser expatriado. E cara, os caras, eu tinha passado pro curso. Quando eu pedi a conta, ninguém entendeu nada. 8 meses antes desse curso. Um negócio super exclusivo, enfim. E aí isso batia na minha porta toda vez que tudo dava errado. E quando eu ia atrás dessas pessoas que falavam sobre empreendedorismo na internet, ninguém falava sobre essa parte. E aí isso me distanciava cada vez mais do tesão que eu tinha de empreender. Porque eu falava assim, cara... Eu sou um fraco, porque... Tá todo mundo bombando, é a parte bonita da internet que todo mundo mostrava. Bom, resumindo, a gente pula para 2019, eu já tinha um certo sucesso empreendedor já tinha conseguido passar da zona de arrebentação, já estava com uma empresa mais estruturada, já tinha dado cabeçada e quase quebrado algumas vezes, e comecei a seguir um cara chamado Álvaro Chocair. Ele criou uma página chamada Além da GV, depois deu problema com a GV, ele mudou para Além da Facu, e eu comecei a acompanhar esse cara. E ele fez um encontro na Link, sabe a Link School of Business, que é dele, inclusive, ele fundou? Ele fez, antes da Link em obras, uma das salas que estava pronta, ele fez um encontro para empreendedores. E eu fui. E nesse encontro, ele falou o dia inteiro de empreendedorismo, adorei o papo lá, mas tinha muita gente iniciando que queria abrir uma empresa, eu já tinha uma empresa mais consolidada, com marketing, com tudo mais. No final do exercício, do dia, ele fez o exercício. Criem uma página na internet da empresa que vocês querem abrir. Já começa agora. Eu fiquei parado no exercício, porque... eu já tinha empresa, já tinha Instagram da empresa, meu marketing já cuidava. E ele olhou, eu parar e falou, você não vai fazer? Eu falei, já tenho e tal. Ele falou, o que se a gente for conversar por 3 horas aqui, a gente não vai ver o tempo passar? Eu falei, negócio. Aí ele era o Além da Facu, ele falou, cria o Além dos Negócios. Aí eu falei, só para exercício, depois você exclui. Eu falei, beleza. Tentei, Além dos Negócios, já tinha. Por sorte. Porque aí eu tentei Além do CNPJ. Um nome muito bom. Que é muito melhor do que Além dos Negócios. E aí, cara, foi assim que começou a página. Foi no susto. Eu fiz para participar de um exercício, tinha que fazer um post. Eu fiz um post sobre MVP, foi o meu primeiro post. E o Álvaro me compartilhou. E eu ganhei, 80 seguidores, 100 seguidores. E recebi um feedback da galera dele. Pô, que legal. Tava todo mundo querendo falar disso. E no dia seguinte, legal. Fiz outro. E, cara, foi. Foi assim, não foi nada. E o foco era trazer o bastidor... Não tinha nada. Inicialmente, o foco... não existia foco, eu simplesmente fiz para participar, aí no dia seguinte resolvi postar de novo, aí uma hora eu falei assim, cara, o negócio tá tomando corpo, já tinha batido lá 1000 seguidores e tal, e eu falei, cara, acho que eu vou levar isso aqui, vou levar a sério. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou falar dos problemas do empreendedorismo, e comecei a abrir problemas, decisões erradas, e deu certo. Então eu sempre falei, a vida real do empreendedor. Então isso não foi um plano de negócio, uma estratégia, foi um negócio meio orgânico, sabe? Eu fui meio que documentando minha vida e o negócio foi. Aí na pandemia explodiu. Aí foi onde o Além do CNPJ saiu de 30 mil seguidores, bateu 100, 100 e pouco. E você aí, conseguiu continuar recebendo pessoas no podcast? O podcast começou há 2 anos atrás. Então pensa que o Além do CNPJ começou em 2019. Era mais então, perfil do Instagram. Eu fiquei 3 anos só com o perfil. Entendi. Eu fiquei 2 anos, inclusive passei a pandemia inteira com gente perguntando, e aí, seu curso? Eu não lancei curso. Onde está o link? Lancei curso depois, porque foi um negócio bem hobby, assim. Legal. Demorou para virar um negócio. Mas é que tinha verdade ali, né, cara? Tinha verdade. A verdade conecta muito. É engraçado, eu percebo isso. A gente tava falando com a equipe hoje na hora do almoço. Quando eu posto ou falo de alguma coisa... do bastidor, do que não é glamuroso, parece que conecta mais, assim. Sabe toda vez que eu contei um problema, um desafio ou um perrengue, a galera
se identifica mais. Porque eu sinto isso aí também. Contar o sucesso, é óbvio, no geral, você não quer compartilhar teus problemas, mas é bom também porque faz parte. Não sei se você tem essa dificuldade, eu tenho lá. Muito dos conteúdos melhores que eu poderia postar, por eu ser um empresário de verdade, por eu ter uma construtora, meus funcionários me seguirem, muitas coisas que eu não posso contar, porque talvez eu esteja passando uma informação privilegiada ou antecipada demais para os meus funcionários. Então, aí algumas pessoas falam, bloqueia os funcionários. Cara, não dá. O cara vai me seguir pela esposa, pelo marido, pelo filho. Então, muita coisa que eu tenho vontade de contar, que seria uma coisa mais exclusiva entre empreendedores, eu acabo não podendo. Um processo trabalhista que eu tomei por um erro que a gente cometeu que fica mais e delicado, que eu não posso contar porque isso aí vai espalhar. Então tem muita coisa dos melhores conteúdos que eu poderia postar que infelizmente a gente não consegue por a gente realmente ser um empreendedor. Mas uma das coisas que foi um dos vídeos individuais meus que fez eu ganhar bastante seguidor, eu tomei uma decisão errada de fluxo de caixa, de comercial, que acabou com o meu fluxo de caixa. Tive um problema seríssimo. Em 2021, 2022, assim, de fluxo de caixa, quase quebrei por caixa. O DRE dava lucro, mas o lucro estava futuro. E o caixa zerado. Coloquei dinheiro meu, coloquei mais meu, secou o meu, assim, foi um negócio surreal. Eu lembro que um dia, e eu já era além do CNPJ, você vê também que o ego é foda, é uma coisa que eu sempre fico, eu trago esse negócio do ego também, né? Para a internet, porque o empreendedor ele acaba sendo colocado num pedestal de ego pelo resultado, pelo sucesso, pelas pessoas, pela família. E quando você fracassa, é difícil encarar isso aí, porque você, às vezes não é nem por só glamour ou ego, mas é seu pai que se orgulha de você e que fala, pai, tá foda, é desconstruir uma coisa que até então ele se orgulha. Enfim, e aí eu lembro que eu tava pensando que eu ia quebrar, eu saí um dia, tipo, 9 horas da noite da empresa e falei, já era, não tem saída. Cheguei no fundo do poço, não travou. Caiu um pé de cabra na engrenagem. Já era. Aí, eu lembro que eu entrei no carro assim, desiludido, cara. E aí, uma das coisas que vinha na minha cabeça, olha o que mais batia na minha cabeça. Falei assim, cara, eu sou além do CNPJ. Olha que ego. Eu ensino pessoas sobre empreendedorismo e eu tomei uma decisão errada. E aí eu comecei a sentir uma sensação de impostor nessa hora, porque querendo ou não eu ensino sobre isso e tomei uma decisão errada. E aí eu resolvi falar o seguinte, falei, cara, eu não falo que o empreendedorismo é vida real. Eu acendi a luz do carro, coloquei a câmera pra gravar, fiz um vídeo assim, abri um coração, quase que um desabafo. Tomei uma decisão errada, não sei como vai ser, tal. Esse vídeo viralizou, cara. Bateu, tipo, pra época era muito, 200 mil seguidores, ganhei muito seguidor também, de pessoas falando, finalmente, um cara... Sendo real. Porque eu não fiz um vídeo de uma história triste passada com uma verdade, com um final feliz. Fez quase uma live. Eu fiz quase que tô na merda e não sei o que eu faço, sabe? Tomei a decisão errada e isso que eu sinto que a internet sentia falta, sabe? E sem querer também, eu falei, pô, eu vou... Pra tirar um pouco desse peso do impostor, quase que me sentindo enganador, ensino algo e não fiz, deixa eu ser sincero aqui na internet, abrindo o jogo. E foi super bem, assim. E na verdade, assim, por mais que eu já tive essas sensações também, às vezes você tá na internet, obviamente você quer sempre, né, compartilhar o melhor, trazer tal. Mas, cara, somos seres falíveis, né? A gente erra, a gente faz cagada. E quanto mais você errar, melhor, na verdade. Você vai aprender, né? Exato. No teu podcast, eu abri meu coração lá e contei coisas que eu também não contei, que eu quebrei também. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Se eu não tivesse quebrado, eu não seria quem eu sou hoje. Você não seria o cara de hoje. E te dá uma casca, né? Assim, e humildade também de descer. Porque realmente, quando você tem muito sucesso, de repente você toma um tombo, você fala, e agora? Quem é esse cara que tomou um tombo, assim, né? Você fica meio... reconhece. Assim, exatamente, cara. Caralho, o que é isso, né? E principalmente quando você cai para um erro conhecido. Fluxo de caixa, cara. Eu trabalho com construção civil. Fluxo de caixa é o que mais quebra em empresa de construção civil. Você trabalha alavancado. Por que eu não reparei nisso? Por que eu não li nisso? E quando eu olho para trás, tava latente o problema. Foi ignorância. Foi imaturidade. Sabe? E aí eu olhava e me sentia um burro. Falava, como eu fui burro. Sabe? Porque ainda como uma coisa que você ainda não sabia, mas erro conhecido, você não pode errar, cara. Erro que você já teve no passado. Então, enfim. Mas aí teve saída. Teve saída. No final cara, teve. Aí as saídas que acontecem são as saídas misteriosas. Não sei se você já passou por isso. Saídas que não existiam e do nada surgiram. Você não estava considerando. Não estava considerando. Aí, cara, cada um pode dar alguma explicação. Eu dou explicação de Deus, cara. Assim, tipo, tem horas que
Quando você não vê saída e você faz uma oração, do nada as coisas clareiam, surgem coisas que não surgiriam. Um cliente do nada fecha um pedido numa margem que jamais ele fecharia e nem negociou com você. Você fala, cara, isso não acontece. Mas por que aconteceu? Cara, é uma resposta. Então bora. Então eu tô no caminho certo. E aí essas respostas, essas sobrevidas do jogo empreendedorismo, eu acho que Deus vai jogando para você, quando você de fato vai desistir e aquela é a tua missão, talvez ele fala, vai filho, toma mais uma chance, vamos clarear. Então é isso, cara. Não é por gestão. Algumas vezes eu sobrevivi por Deus. E é muito legal isso, né? E quando você tá aberto a isso também, né? Total. E cara, aí você criou o Além do CNPJ e eu sei que hoje é muito mais que um perfil, muito mais que um podcast. Você criou uma comunidade lá, Comunidade, né? cara. Você promove encontros lá, que aliás eu preciso ir numa de vocês lá. Tá convidadíssimo, cara. Fez outro e não tem ninguém de seguros. Então vamos lá. Cara, é uma comunidade qual foi a grande intenção? A intenção do Mastermind, que agora eu não posso chamar mais de Mastermind. Napoleão Hill mandou uma extrajudicial lá. Mastermind é do Napoleão Hill. Não sabia. Enfim, agora chama Networkers Club. Mastermind, esse aí. Networkers Club. Então, é nosso clube de empresários. Então, eu participo do Resenha, a gente se conheceu inclusive através do Resenha, eu tava dando uma olhada nos Masterminds. Só que eu falava assim, cara, eu quero criar um grupo meu. E aí, claro, quando você olha o modelo de negócio de um grupo, dá muito dinheiro. Porque a inscrição, muitas vezes, quando você começa a trazer gente bacana, qualificada, você aumenta o passe. Só que eu nunca fui por esse caminho. Porque eu sempre uso o Além do CNPJ, talvez eu esteja errando, mas eu sempre uso o Além do CNPJ como um vetor de oportunidades. O meu network melhorou muito com o meu podcast. Querendo ou não, 100 e poucos episódios, são 100 e poucas pessoas na minha frente trocando ideia de empreendedorismo. E isso sempre foi uma coisa que, dentro da minha roda da vida empreendedora, já a roda da vida, o networking sempre ficava como uma fatia que eu sempre deixava a desejar. Então... No geral, o empreendedor, isso aí vai ficando de lado. Né? Chega um momento que isso... E eu sou tímido, cara. Eu sou muito tímido. É porque agora eu já... Soltou mais, mas você é introspectivo. Eu sou introspectivo, eu desbravei isso, graças a Deus. Mas as minhas primeiras palestras, o que eu cheguei de conclusão para tentar fugir um pouco desse medo todo do palco, foi a primeira coisa a se falar no palco era abrir o coração e mostrar vulnerabilidade. Por mais que as estratégias que falam, não, você não pode mostrar e tal, eu falava, cara, eu sou tímido, tal, eu descia do palco, pegava na mão da primeira pessoa e falava, como tá minha mão? Gelada. Tá vendo? Falei, pois aí, já quebrava. Já. Falei, então, galera, se eu gaguejar e tudo mais, tamo junto, dava 10 minutos, eu soltava e o negócio ia. Então, pra mostrar que, era realidade. Eu sempre gostei de escancarar o bastidor. Porque era o que eu sentia falta quando eu tinha as minhas dificuldades e não via alguém dividindo a dificuldade. Uma das coisas, eu tive uma oportunidade, só fazendo um parênteses rápido, de sentar na mesa com o Abílio Diniz bem antes de ele falecer, no começo da minha vida empreendedora. E ele dividiu na mesa, no lead do João Dória, ele dividiu na mesa sobre a fusão, a venda que ele fez do Pão de Açúcar para o Grupo Cassino. Que foi bem E ele disse que até os últimos dias ele estava extremamente inseguro, que ele não sabia que ele estava tomando a decisão certa. Aquilo, cara, foi um game changer ferrado na minha cabeça, porque quando eu vi um Abílio Diniz, que era um deus, falando que ele tinha dúvidas, que ele tomou decisões e avançou na decisão sem ter certeza, que se arrependeu e tudo mais, eu falei, opa, tá lá. É normal isso que eu sinto. Porque eu achava que eu era despreparado por sentir dúvidas. Quando eu tinha uma bifurcação de decisões e tomava A ou B sem saber se qual estava certo e ainda tinha que vender isso para minha equipe sem ter certeza que eu tinha certeza daquela decisão, era mais convicção do que certeza, eu às vezes sentia até enganando o meu time, porque eu estava levando eles para uma direção que nem eu sabia se era certa. E quando eu vejo que isso era normal, por óbvio que possa parecer, eu achava que essas pessoas tinham certeza. Isso me trazia um pouco mais de conforto. E aí, pensando, voltando agora pro Mastermind, eu falei, cara, eu quero ter uma galera nossa, que eu consiga selecionar bem, que eu consiga escolher bem quem são as pessoas que vão estar aqui e criar alguma coisa que não seja necessariamente para ganhar dinheiro. Por mais que o dinheiro é consequência. Para criar uma conexão. E aí eu pensei em abrir 20 vagas por R$10 mil. Abri as 20 vagas, rapidinho preencheu. Depois eu coloquei vagas a 15 ou 20, 15 mil. Hoje está 30. E a gente olha alguns grupos de networking com 280, 500 mil e que, de verdade,
acho que vale muito. Você pega um Clax Club lá do Flávio Augusto, o G4 Club, vale pra caramba. Sim. Mas a nossa intenção, eu e meu sócio, que é o Paulo Mota, Paulinho, a gente falou assim, cara, vamos chegar em 60 pau. Então a gente quer escalar isso até 60 mil reais e travar. Esse valor mês, anual. Ano. Valor ano. E a gente chegou também numa decisão contraditória do mundo dos negócios. Vão ter no máximo 100 membros. Acabou. Então na hora que a gente atingir, hoje a gente está com 42 membros, quando atingir 100, a gente trava, só entra um se sai qualidade ali também, né? E aí a gente, cara, quando eu faço um story no Além do CNPJ, colocando lá quem quer entrar, chegam lá as pessoas, a gente faz uma triagem bem fina, não tenho colocado tanta concorrência dentro, tenho trazido não só pessoas gigantes, mas pessoas talvez menores, mas que tem um mercado legal, que traz um mix legal pra galera. Vai agregar o grupo ali. E cara, encontros pequenos, por mais que eu tô com 42 pessoas, meus encontros são de 12 a 15, não passa. Então é sempre coisa pequena. Que você tem lá, né? A gente agora tá com um evento e meio mensal, na média. A gente, com 100 pessoas, a gente pretende trazer isso para 4 eventos mensais. Um por semana ali. Tá bom. Coisinha pequena, até para não pra afetar... também rodar ali, né? Rodar, não afetar a minha vida pessoal e tudo mais. Porque hoje tem muito grupo, né? Tem bastante grupo e acho que quanto mais agora, de novo, os grupos começarem a ficar bem mais nichados mesmo e claro, ó, aqui é isso. Porque hoje tem tanta opção, eu falei assim, peraí, exato. Nem todo grupo é pra mim. Exato. Qual que conecta mais com o meu momento? Assim, total. Né? E o teu perfil. Perfil, momento. A galera, por exemplo, a gente não tem tanto startup. Para não falar que não tem, deve ter uma ou duas. Então é um mercado mais economia real. Sim. A gente tem lá gente que trabalha com automação industrial. É coisa assim. Acho que tem que ter esse posicionamento. Grupos que a gente conhece que hoje tem de tudo. Aí você meio que perde um pouco a essência. Perde a essência. Tem startup, tem grande industrial. Tem exato. Aí você fica meio... Né? A gente lá, pra você ter ideia, estamos em 42 pessoas. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que a gente está com 3,9 bi de faturamento combinado. Por mais que faturamento não quer dizer nada, mas 3,9 bi, 42 pessoas, é muita gente, é muito valor, é muito funcionário. Eu não tenho acho que é até legal eu trazer isso para o nosso pool lá de informações. Quantos funcionários a gente tem? Assim, em todas as empresas, mas é uma empresa grande. Então, essa é a nossa pegada. E é um negócio que assim, eu levo na boa, não tem meta de vendas, eu tenho 2 pessoas na equipe. É o que tá rolando como uma consequência. Como uma consequência, criou, uma coisa orgânica. Do ecossistema. Pra você ter ideia, uma das coisas que tá mudando minha vida, Carlos, que é que, cara, que a gente tava conversando até nos bastidores, que é uma coisa que tá transformando a minha vida hoje num caos um pouco por causa de viagem e tudo mais, um dos negócios que tá transformando a minha vida e que vai me levar do ponto 1 ao ponto 20, que tá sendo surreal, um volume que eu fecho de projetos anual. Esse projeto corresponde a 42 anos. Só que para entregar em 2. Então, eu vou ter que dar um pool de crescimento gigantesco para esse projeto. Isso surgiu no Mastermind. Na construtora, isso? Na construtora. Isso surgiu no Mastermind. Só isso seguidor meu que se conectou com o Mastermind, ele me conectou com um cara, e foi. Então, você entende que o Mastermind não é lá o dinheiro. O dinheiro está na conexão que isso gera. Ali, né? Já se pagou. Esse Mastermind, eu poderia trazer as próximas 60 pessoas de graça pagando evento para elas que já está pago esse evento, sabe? Por causa só dessa conexão que eu fiz. Então, eu trago uma galera que eu quero me conectar junto lá. E, putz, é um tesão, cara, a conversa. O poder do network, né, cara? Network, quando é de forma genuína, assim, é legal. É bacana, e funciona bem pra caramba. E, cara, te convido total, cara. Total. Primeiro que você tem bastante o perfil da galera, que é o que eu falei, cara de verdade, que fala sobre a realidade, que tem uma empresa já sólida. Também eu não levo muita gente pequenininha, porque o cara pequenininho, 30 mil faz diferença. E o cara pequenininho que pagou 30 mil vai entrar lá querendo recuperar o 30 mil. Se ele quer ROI, ele não entra lá. Porque senão ele vai querer vender. E não quer dizer que lá não vende. Inclusive mas não vende. Essa é a primeira intenção. Não é a primeira intenção. O que eu acho que o que me fez entrar até no resenha, primeiro foi, cara, me conectar com empresários. É isso, até fazer amigos. Inclusive, depois, a gente tá aqui conversando por causa disso. Consequentemente, a gente fez um monte de negócio. Hoje a gente tem um monte de cliente no grupo lá, vários viraram clientes. Eu virei cliente de vários. Legal. Mas a consequência, eles têm um mote lá, né? Primeiro você faz amigos. Cara, é verdade. E é real. É real. Quando eu fui lá, eu fui num evento aquele grande, fui convidado pelo Rodrigo Non, da Base Viral. E aí ele, cara, vai lá. Eu nem sabia o que era. E eu tava naquele dia, tava correndo, assim, com um monte de reunião. Ele me mandou, falou, pô, Rodrigo Non me mandou, deve ser legal, deixa eu ir lá, né?
Fui sem saber o que era. Aí cheguei lá, um monte de empresário conversando e tal. Eu lembro que eu saí, aliás, acabei de falar isso no podcast anterior aqui. Eu saí de lá e falei, virei pra minha esposa e falei assim, encontrei minha trupe aqui. Que legal, cara. Que é isso, de conectar com o empresário, cara. A gente sente falta. É isso. E é muito bom, né? A gente sente essa solitário, necessidade. né, a vida empreendedora. Então você total. tá com gente que também é solitário e fica trocando ideia de uma coisa que, pô, a pessoa fala um negócio que faz todo sentido pra tua vida. E você achava que era só com você. Você fala, cara, tô na minha galera. É isso aí. Você sabe que aqui dentro do Seducast tem uma série especial que a gente faz que se chama Conselho Empreendedor. Que legal. Que eu montei, a ideia nem era o podcast, era um conselho. Então tem uma dinâmica de conselho, são 4 empresários, a gente se reúne e aí são 5 encontros. Cada encontro, um empresário em foco. Então o cara vem e fala, ó, tô nesse momento, meu desafio, putz, eu não sei o que fazer, ou tô precisando expandir, ou o que vocês acham, o que ele quiser abrir. E aí os outros 3 falam, putz, faria isso, conheço alguém. Não, a gente faz uma reunião de conselho sem gravar. Que legal. Aí depois que eu tive essa ideia, porque eu queria criar um conselho aqui, eu falei, cara, eu tô com 4 empresários aqui, vou gravar. E aí virou um podcast que chama Conselho Empreendedor. Mas tá no ar isso? Tá no ar. Caramba, nós estamos na 3ª temporada. Eu quero assistir. Então, aliás, já vou te fazer o convite. Se você quiser participar da próxima temporada... Tá fechadíssimo. Então já estamos fechados. Que legal, cara. É muito legal. E aí, até no primeira temporada, teve um empresário aqui que é um industrial, cliente nosso, a gente conversando no segundo episódio, ele falou assim, pô, a gente bebendo água aqui, né? Podia abrir um vinho. Aí mudou. Então hoje todo episódio a gente abre um vinho. Então são 4 empresários tomando vinho conversando em um tema de negócio. Conta comigo, cara. Mas, cara, o conselho é muito bom. É um mastermind ali de empresários, né? Que tem essas dinâmicas. E aí cada encontro é um que vem falando, eu preciso disso. Já saiu negócios aqui de ideias, de conexão. Que é isso que a gente tá falando, essa essência de conectar, de ajudar o outro, e setores diferentes olhando com prismas diferentes sobre o mesmo problema. Isso é fantástico. Cara, eu tava conversando esses dias no meu podcast, inclusive, com um cara que eu trouxe um sistema, eu tô fazendo um sistema de endomarketing baseado na minha empresa, baseado na dele. Eu assisti uma palestra, a gente foi fazer uma palestra lá em BH, eu era um dos palestrantes, ele também, eu assisti a palestra dele, falei, cara, que surreal, e ele tava falando de endomarketing, coisa que eu não me dedicava tanto, ainda mais eu que sou construção civil, acaba sendo uma coisa meio superficial, assim. E, cara, ele tem um endomarketing muito bom, um branding para endomarketing, ele tem um investimento de energia além de dinheiro em endomarketing surreal, e isso baseia muito a cultura dele. Eu olhei aquilo e aquilo me provocou profundamente, eu falei, cara, não tô fazendo nada disso. Grande parte das coisas que eu fico reclamando da minha equipe, a solução é essa, eu sou culpado. E aí eu falei, eu preciso colocar um endomarketing melhor. Se eu fizer 50% do que esse cara faz na minha empresa, eu vou ser uma das empresas mais inovadoras em endomarketing do meu setor. E não é inovação. No final, eu só estou copiando, modelando uma coisa que já existe no outro setor. Então, quando você fica muito travado no seu setor, o que os meus concorrentes estão fazendo? No final das contas, você fica fazendo mais do mesmo. Mas quando você sai da bolha e começa a olhar setores diferentes, empresários, amigos seus que têm visões diferentes sobre aquela realidade e te traz tal coisa a gente faz desse jeito, que não tem nada a ver com o seu, mas que você adapta a ideia. Essa é a inovação, quando você tem essa pluralidade de conceitos. Né? De diversidade mesmo, de olhar, né, de mercado. Por isso que eu acho muito legal essa ideia. É muito legal. Teve a primeira temporada, tinha um industrial aqui que... estavam falando de inteligência artificial. E aí, foi muito sobre inteligência artificial. Ele criou uma área de inteligência artificial dentro da empresa e tal, revolucionou a indústria dele, porque o cara de marketing, que não tinha nada a ver com... Era serviço, marketing para produtos saudáveis no Canal Pharma. Era um outro empresário. Caraca! Aí ele falou, pô, eu tô usando muito a IA e tal. Aí ele falou, como assim? Aí começou a usar, explodiu a indústria do cara. Porque é um olhar de fora. Exatamente isso que você tá falando, assim, né? Não, e contribui muito. E é engraçado como a gente tá ali com prisma. Às vezes, peraí, vem alguém faz assim... Fala, muda tudo, cara. É isso. Cara, era isso que eu não tava enxergando. E sabe o que é mais louco? As maiores epifanias que eu tive foram só mudança de ângulo. É isso. Tava na minha frente. Tava ali. Geralmente são coisas simples, né? Porque a gente às vezes fica na busca de solução, fica tentando achar um negócio. Exato, cara. Deve ser uma coisa incrível pra resolver esse problema que eu não tô enxergando. E às vezes é só virar aqui. Só virar um pouquinho. É isso, é o que você falou. Você virou um pouquinho o microfone aqui, ó, 2 graus pra esquerda, acabou. O ângulo tá totalmente diferente. Eu tenho uma visão completamente diferente da situação. Cara, e falando em comunidade ainda, o que você tá sentindo aí dessa explosão de comunidade? Porque hoje é uma diversidade, assim, de ofertas gigante, né? Acho que tá se perdendo. Né? Minha opinião. Qual que é a tua visão? Eu acho que assim, cara, é só um achismo aqui, tá? Mas é a minha opinião. Eu acho que a partir do momento que você... E é justamente isso que fez eu pautar o meu modelo de negócio.
que é o que eu te expliquei agora. A partir do momento que você traz pessoas bem selecionadas e automaticamente sobe muito o sarrafo de experiência e de entrada de pessoas, automaticamente em algum momento, para você entregar uma baita de uma coisa surreal, você precisa estruturar. Estruturar equipe, estruturar experiência tudo, né? E automaticamente, quando você começa a ter que estruturar, você embarca custo fixo para o teu negócio. Quando você embarca custo fixo para o seu negócio, automaticamente você precisa aumentar a receita. E aí você entra na corrida dos ratos, vou chamar assim, do empreendedorismo. E aí pode virar esse o grande problema. E aí acaba sendo o próprio modelo de DRE de um negócio para uma comunidade acaba se tornando quase que paradoxal. Se eu preciso aumentar a receita para sustentar e talvez um mês ruim ou um mercado meio frio, eu preciso trazer receita porque senão eu não pago a folha, aí, amigão, você acaba talvez abrindo um pouco o seu leque do ICP, do seu cliente ideal, e manchando um pouco o que você o propósito pretendia inicial, com o propósito inicial. Então você vê uma comunidade, e isso é meio que padrão das que eu vejo, uma comunidade que começa muito bem, ganha atração justamente por ser muito boa, muito selecionada, e quando ganha atração, se perde justamente na atração, entrando gente de tudo quanto é jeito, e não desmerecendo os empreendedores que entram, mas que talvez o Gabi tá fazendo uma coisa agora que... Agora é o Gabi divulgou que tá saindo do resenha, né? Mas ele lançou o Start para trazer a galera mais iniciante lá. Isso, eu vi pela internet também, eu achei acompanhei. Interessante, porque mas é justamente a gente isso. Tava sentindo isso. Porque tava entrando gente pequena demais e que é aquele cara que tá no jantar com você e ele tá tentando te vender. Né? Você se sente num BNI. Já foi no encontro do BNI? Não, mas já ouvi falar deles. Eu já fui no encontro do BNI, né? Venda. O que não é... O BNI funciona muito bem para empresário pequeno. Né? O empresário grande já não tá nessa... E tudo bem se for esse o propósito, né? Tipo, exatamente. Tem um speed date lá. Exato. O start é total. Todo mundo olhando o business e tentando se contratar. Contratar o outro para fomentar o negócio. Beleza, negócio uns dos outros. Mas quando você traz uma galera selecionada, a galera não vai querer fazer um contrato aqui. Ele quer um insight, uma amizade, um conselho. E também, talvez, um negócio. Então, foi olhando esse jeito que as comunidades estão evoluindo, basicamente aprendendo com o erro dos outros, eu falei, cara, eu não vou ser grande, eu não quero receita, eu não quero lucrar aqui, claro que o lucro vem, mas eu não quero lucrar aqui, lucro vai ser só uma consequência. A ideia é fazer quase que um movimento, que se empatar tá bom, porque o movimento é mais importante do que o sai dali o ROI. Exato, o que sai dali, é o que eu falei. E aí, por isso que eu tenho achado que as comunidades têm se perdido. Claro que a gente tem... Como eu falei, algumas à parte, né? Quando a gente fala das três... Eu acredito que as três maiores sejam o Clax Club do Flávio Augusto lá, do Joel e do Caio. G4 Club, eu acredito que deve ser a segunda maior, e a terceira eu acredito que é o Gabi. Assim, em termos de volume, não sei. Tô falando aqui o que eu acredito. Não tenho os números. Tem o do Dória também, que é o do Dória, do Lead. Mas o Lead... diferente. Eu nem sei como ficou o Lead disso aí. Depois que ele se candidatou, eu sei que deu mais... que ele fazia isso lá já há muito tempo, né? Na verdade, o Lead tinha o PIB do Brasil. Tinha o PIB do Brasil. E eu participei do Lead Futuro quando era menino. O Lidão, que a gente chamava, criou o Lead Futuro para os jovens, que é mais ou menos essa segregação saudável de momentos de vida empreendedor. A gente era os meninos querendo empreender, querendo dominar o mundo, e quem ajudava a gente, muitas vezes, mentorando o Lead Futuro? A galera do Lead. Do Abílio, o Abílio era do Lead e foi lá um dia receber os meninos do Futuro, do Lead Futuro. Tinha essa troca ali. E foi fundamental. Olha isso, eu tô falando de um encontro que eu tive há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e eu tô mencionando aqui como uma das coisas que me impactaram. Então, você vê como às vezes uma reunião, uma horinha lá de um papo pode mudar a trajetória de alguém. E o do Abílio foi uma dessas na minha vida. Então, acho que é isso. Mas, corrigindo talvez o modelo de negócio, para não ficar refém de receita, por mais que todo negócio precise, mas que você consiga blindar um pouco mais essa ânsia e evitar que você fuja do seu ICP, do seu cliente ideal, acredito que se as empresas fizerem isso e as comunidades se organizarem, é futuro. Porque, no final das contas, cara, network é extremamente importante. Network não é trocar cartão, network é fazer amizade. E quando você está num grupo,
eu encontro com você hoje, daqui 2 semanas a gente tá fazendo um encontro que você tá lá e a gente bate um papo e do nada vai almoçar, aí depois a gente chama o outro podcast. Quando a gente vai ver, em 2 anos a gente viu 5, 6, 7 vezes. Automaticamente a gente é brother. E aí, cara, quando eu pensar de alguma coisa de seguro, eu já vou pensar em você. Sim. Então, diferente desse networking que a galera ia em eventos aleatórios, trocar cartão, guardar na gaveta e fingir, pelo menos cerebralmente, né, psicologicamente, que o papel estava feito, a comunidade ela te entrega um negócio muito mais profundo. Então, só precisa corrigir talvez o modelo de negócio. Você sabe que eu estou anotando tudo aqui, né, obviamente, porque a gente na outra empresa, no GMAT, vai ter uma comunidade lá também, a gente vai criar, voltada para gestor de pessoas e CEOs ali, né. E eu vejo muito também, eu gosto de encontros de comunidade que tenha conteúdo. Assim, eu acho legal quando tem uma entrega, assim, é muito bacana. Tanto que a gente vai fazer o do resenha aqui, e até eles falaram, é só para fazer o network. Eu falei, não, tem que ter uma entrega, tem que ter um conteúdo, as pessoas têm que sair daqui com algo a mais, um conhecimento. Até porque, cara, quando você tem uma galera selecionada e você traz um conteúdo, esse conteúdo ele é só provocação. É muito louco. É só provocação. Você falou, a sementinha. É a semente. Essa pessoa que vem para trazer conteúdo, que normalmente é um especialista, alguém que tenha conhecimento sobre a causa, mas quando ela solta esse assunto, tem muita gente. O grande trunfo, vamos falar que a palestra, o conteúdo, o pitch, né, o talk da pessoa, seja 30% do valor daquele encontro. 70% tá o que aquela provocação gera de debate. Vai causar. Aí é surreal. Quando você coloca uma galera selecionada para falar de trabalhista, de reforma tributária, para falar de blindagem patrimonial, coisas que a gente faz lá, você pega uma coisinha que um cara faz, outro que o cara faz, outro que o cara faz. Isso aqui serve para mim. Total. Cara. E tendo um especialista, que é o cara que trouxe o talk, intermediando e falando, não, isso faz desse jeito. Um cara quase que corrigindo e mentorando a rota. Meu Deus do céu. É surreal, cara. É um mastermind mesmo, se o Napoleão de fato é um mastermind. Né? O Napoleão Hill libera o mastermind aí pra gente, cara. Pô, você é o cotonete, você é o bombril agora do negócio. Pô, a gente tem livros de você. Meu, aí você não vai deixar... Eu recebi uma carta na Napoleon Hill Foundation. Pô, legal, lá. Os caras falaram assim, não pode usar mastermind. Eu falei, porra, perdi o mastermind. Guarda a carta aí. Eu vou guardar, vou colocar. Moldura, né? Põe na moldura ali. Cara, você chegou a algum momento que você pensou em desistir do Além do CNPJ, assim? Pensei, cara. Porque uma vez, quando eu comecei aqui, perguntou assim... Cara, e isso aí, ficar fazendo podcast? E o teu negócio, né? E de fato, quando eu comecei, eu fiquei, putz, cara, no começo, principalmente, que você tá começando ali, eu lembro que eu tava gravando e falei assim, nossa, meu, devia estar lá fechando negócio, ganhando dinheiro, não sei o quê, tô aqui, né? Hoje, totalmente, já o negócio virou tal, mas tem um momento ali que você fica até se questionando também, né? Como é que foi isso pra você? Pensei, cara. Na verdade, eu não sou eu sou muito persistente, mas talvez não tão resiliente, porque eu sempre penso em desistir das coisas. Eu achava que no empreendedorismo, quando eu era fudido de grana e trabalhava e não ganhava grana, eu falava, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sempre pensava em desistir e achava que quando eu tivesse talvez passado por essa barreira e tivesse melhor de vida, eu teria eliminaria essa necessidade de, será que vale a pena tudo isso? E eu senti que é até pior depois que você ganha dinheiro, porque você não precisa mais daquilo, sabe? Às vezes fala, cara, eu preciso de tudo isso, eu preciso estar ouvindo isso desse cliente e tal, porque às vezes, porque quando você tá ferrado, você faz isso por necessidade. Quando você passa de um determinado momento, você fala, cara, se eu parar tudo, me mudar para os Estados Unidos, fazer alguma coisinha simples, viver de além do CNPJ, gravando cursinho, tá bom, eu não preciso ter uma vida. Pra que eu quero mais? Sabe aquele negócio de até onde vai minha ambição? Mesmo, né? Então, eu sempre faço questionamento sobre desistir. Quando eu falo desistir, é abandonar projetos para justamente não viver no automático, né? E no Além do CNPJ foi a mesma coisa. A primeira vez que eu pensei em desistir foi quando eu bati mais ou menos 10 mil seguidores, porque com até 10 mil seguidores ninguém sabia quem eu era. Inscritos no Instagram. Até 10 mil seguidores ninguém sabia quem eu era, meu nome, minha cara. Foi uma página de resposta de caixinha e conteúdo de post básico. E em algum momento, porque eu era tímido, não queria aparecer, tinha pavor de câmera, e aí um período assim, eu abri a caixinha de pergunta, cara, a caixinha de pergunta era só quem eu era. Quem é você? Pô... Você nunca aparecia. Nunca aparecia. Ninguém sabia. Eu era anônimo.
Sabe o tio Aqueles Rico lá? perfis lá, Aquele, esses perfis que você não sabe quem era é. anônimo, completamente. A minha foto de O perfil Rico era... agora tem a versão IA dele, né? Que Ah, aparece. Tem? Você já viu, Eu né? vi, Tem eu vi. ele lá. Da hora. Aí, o meu perfil, a minha foto de perfil era o logo do Além do CNPJ. Que eu fiz no próprio Story. E aí, eu lembro que muita gente começou a encher o saco de quem é você e tal. Aí eu conversei com a minha esposa e falei, cara, quer saber? Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Se eu colocar minha cara, eu não vou colocar minha cara por acaso. Eu vou querer, se eu for pegar alguma coisa pra fazer, eu vou fazer do jeito certo. E se eu fizer do jeito certo, existe um risco de dar bom. Existindo um risco de dar bom, existe um risco de eu me tornar uma pessoa conhecida. E me tornar uma pessoa conhecida, eu não sei se é isso que eu quero. Sabe? E aí, questionando sobre isso e avaliando sobre isso, eu decidi desistir. Eu ia excluir a página, decidi não excluir. Isso eu falei, antes de aparecer. Antes de aparecer. Eu resolvi estacionar ela, fiquei 3 dias sem produzir conteúdo, mas eu já tinha meio que criado um hábito de produção de conteúdo. Aí, no final de alguns dias, assim, eu falei, cara, a dor de não produzir conteúdo, porque eu já estava habituado, estava gostando do feedback. Você receber feedback de um cara que fala, porra, você tá mudando minha vida, você tá me ajudando. Então. Isso é muito gratificante. Aí começou a ser pior. Aí o meu primeiro vídeo foi, eu tava indo pra uma reunião, coloquei o celular no GPS do carro, liguei assim, e eu fiquei tipo um vídeo de 20 e poucos minutos falando quem eu era, e nem olhava pra câmera, assim. Eu lembro que eu gravava story na sala da minha casa, assim, e minha esposa apareceu, eu tinha vergonha da minha esposa, gravando story, porque eu me sentia ridículo fazendo. Bom, aí foi fazendo aos poucos, perdi essa mania, e algumas vezes na minha trajetória, que eu tava lotado de trabalho, ferrado de coisa, eu acabava desistindo além de CNPJ, meio que assim, cara, batia aquela pressão, você não postou hoje, você não fez nenhum story. E aí, por muitas vezes, eu ficava com esse peso na consciência, e aí, muitas vezes, por causa disso, eu me sentia sobrecarregado mentalmente por essa pressão que eu mesmo colocava e falava, vou abandonar essa porra, tá me fazendo perder foco. Só que aí, chegou um momento que eu falei assim, quer saber, o Além do CNPJ é um hobby. O Além do CNPJ é um negócio que eu faço por prazer. Um negócio de escape ali também. Então, cara, se eu ficar 10 dias sem postar story, dane-se. Tudo bem. Se eu não tiver post, dane-se. Porque no final das contas não é isso. O Além do CNPJ é uma válvula de escape de fato. Então, eu tirei o peso, sabe? E aí, tirando o peso, parei de pensar em desistir, assim. Então, hoje... E até continuou produzindo, mas continuei sem peso. produzindo sem peso. Então, como a gente tava conversando, às vezes eu fico uns 15 dias sem postar story, cara. O pessoal, e aí? Tô aqui, tô trabalhando, tô ferrado. E é isso, porque o foco são as minhas empresas. Mas legal isso que você colocou, porque tem muito empresário que não quer aparecer, não gosta, tem receio, ou é tímido, ou fica com receio, medo ali e tal. Hoje tem que dar as caras, né, cara? Quanto mais as pessoas compram de pessoas. Né? É treinável. Exato. Cara, você vai ficando bom, né? Você vai ficando bom. E assim, eu nem sei se hoje eu faço bem, mas a questão é, hoje eu faço natural. Sim. Sabe? Não, se você pegar os teus primeiros vídeos, totalmente diferente. Podcasts de hoje, alguns amigos meus falaram assim, cara, sua comunicação melhorou muito. E de fato melhorou. Eu não tinha reparado. No negócio, né? Exato. Sabe por quê? Você vai ficando meio desenrolado. Porque criar conteúdo, além de tudo, é feedback instantâneo. Próprio. Quando você não cria conteúdo, você não se grava, você não se enxerga. Quando eu comecei a assistir os primeiros podcasts, eu falava, meu Deus do céu, como eu faço? Os maneirismos, todos. Você começa a reparar em coisa que você não repara enquanto você fala, mas enquanto você assiste, você repara. Então, eu começava a reparar muitas coisas. Eu falava muitas palavras repetidas, as ilhas de pensamento, sabe? Então, hoje eu faço, portanto, hoje eu tenho algumas ilhas de pensamento que eu tenho hoje... Pra quebrar ali, né? Eu tenho, que eu coloquei para substituir mas que hoje já tem me incomodado também. Né? Tem que usar outro. Então, né? Aí eu falo, cara, eu preciso mudar, porque toda hora eu falo umas palavras. Se você pegar, às vezes eu tô assistindo um podcast, eu começo a contar algumas palavras que eu fico repetindo por você vê que tem a mania. Aí eu falo, cara, eu tô com mania de falar essa palavra. E aí, automaticamente, esse feedback instantâneo vai fazendo sua comunicação melhorar muito, seu raciocínio ficar muito mais ágil. Eu, de gravar podcast, por exemplo, eu já tenho uma noção de quanto tempo tem. Sem olhar, eu peguei um feeling de tempo surreal, assim. Você fica afiado, né? Você fica afiado. Porque o teu não é ao vivo também, né? O meu não é ao vivo. Eu também não faço ao vivo, mas ao vivo deve ter sido... Cara, eu já fiz um ao vivo, cara, dá pra fazer tranquilo. Normal, é igual. Eu nunca cortei aqui uma conversa. Exato, assim. também não. Eu já cortei. Outro colaborador, algum convidado que às vezes pediu. Falou, falei alguma coisa. No meu teve um que falou pra cortar, só que de resto, raro, assim, né? nunca, no geral poderia no geral vai que vai. E, cara, pra mim foi só coisa boa. Eu acho que eu sou uma pessoa... E outra coisa também, ensinar.
te melhora demais, cara. Então, por exemplo, eu sempre fui um cara dedicado com gestão, mas quando eu precisei ensinar gestão, como eu fazia, eu falava assim, cara, eu não posso... Quando eu ia explicar um DRE do ponto de vista que eu tinha sobre a parada toda lá, eu olhava e falava assim, tá, beleza, mas, cara, deixa eu trazer um pouco de técnica aqui, deixa eu trazer um pouco de fundamento, porque isso aqui tá com uma lacuna. Quando você começa a pensar na didática, você percebe que muitas perguntas que possivelmente existiam sobre o tema, você não tem a resposta. E aí você estuda para ensinar. E aí você estuda, aprende, ensina e reforça. Então, teu conhecimento vai ficando muito bom. Tem muita gente que fala assim, Felipe, falar de gestão com você é um negócio surreal. Você acompanha o assunto e tal. Falou, bicho, sabe como eu aprendi isso? No Além do CNPJ. Como assim? Ensinando. Então, é só coisa boa. Você se afia em conhecimento, você melhora a tua comunicação, você melhora teu networking, você se torna uma pessoa mais conhecida, isso te ajuda a vender, te dá autoridade. Cara, é o que você falou. Eu acho que todo empresário deveria. E sem uma meta de ser famoso, sem uma meta de ter uma página bombada. É só criar conteúdo, cara. Eu lembro que nesse comecinho ali, que até eu me questionava de fazer, por essa pô, tô deixando de fechar negócio e tal. Aí eu lembro que eu fui num cliente, a gente nem tinha audiência ainda no YouTube e tal, no podcast, mas o cliente falou, eu vi o podcast lá, tal, não sei o quê. E aí eu falei, o que fez você comprar com a gente? Eu vi o que você produz de conteúdo, autoridade. Exato. Eu falei, cara, já tá dando certo. Aí eu falei, opa, então bora aqui que eu tô fechando o negócio. Isso é surreal. Cara. É muito, te cria autoridade, te mostra mais da tua visão. A estratégia de trazer, às vezes, esses dias eu chamei um cara de um cliente, que o meu vendedor tava prospectando, ele começou a criar conteúdo, e a empresa dele não respondia. Eu falei, acha o dono aí, vamos chamar ele para o podcast. Achamos ele estava verificado no Instagram, tinha poucos seguidores, chamamos ele e conectamos. Então eu uso isso, inclusive, para trazer lead para dentro de casa. Total. Que é o que a gente estava conversando também nos bastidores. Funciona muito. Então você vai fazer negócio com o teu podcast. Ali, né? Sem dúvida. E é fácil alugar estúdio. Por exemplo, você montou uma estrutura aqui, coisa linda. Mas não precisa. Mas não precisa. O teu é alugado, né? O meu é alugado. Tá cheio hoje, tá cheio de lugar para você alugar. Então, funciona já vem bem. Com toda a equipe, né? Funciona. E, cara, eu pago, por exemplo, tem os mais caros e os mais baratos, mas, cara, se você investir talvez R$2.000 por mês, que é um valor barato, você consegue fazer 4 episódiozinhos, né? 500 pau cada episódio e tal. Isso no estúdio bom, que dá pra você achar estúdio mais barato ainda, ou até muito mais caro. Isso que nós estamos em São Paulo. E com R$2.000, cara, é uma verbazinha de que você gasta de marketing. Talvez é o valor que você paga pra uma agência fazer post de Feliz Dia das Mães. Feliz Páscoa, Feliz Dia do Professor, que nem tem a ver com o seu negócio. Mais resultado. Que vai dar muito mais resultado, tua cara aparecendo, você colocando esses cortes como criação de conteúdo. E falo mais. Às vezes você não precisa fazer um podcast real. Tem o fakecast. Tem gente que faz fakecast também. Então é o quê? Imagina que isso aqui não fosse um episódio completo pra internet. Estão batendo um papo, só pega, corta e isso vira post. Então o fakecast funciona super bem. Você aluga um estúdio, vai lá, responde várias perguntas. Tem empresa que só faz isso. Só faz isso. Você chega lá, fazer coloca na edição, já simula algumas perguntas que faz sentido, um FAQ da sua empresa e tudo mais, responde lá você queira falar. E coloca no post, no teu Instagram, tá resolvido. Empresário, show. Abra teu podcast. Faça. Aí, ó. 2 empresários aqui que fazem podcast e que estão colhendo bons frutos ali, né? Só coisa boa. É só começar. Eu acho que a prática leva... Eu sempre falo assim eu tenho um monte de amigo empresário. Pô, eu não faço conteúdo e tal, tenho vergonha e tal. Eu falei, cara, pega quem você mais gosta. Entra no YouTube. Eu dou sempre o exemplo do Primo Rico lá. Pega o canal do Primo Rico, vai no primeiro vídeo dele. Exatamente. Pronto, você matou. É ali, você vai ver ali como que era ele, você vai ver que horrível que é o vídeo dele. Exato. Ele até fala ali, brinca que ele tomava uísque pra ir gravar, de tão nervoso. Mesmo? Ele falou, cara, eu bebia. Ele já falou isso em vários vídeos, eu tomava um uísque pra relaxar porque eu ficava muito nervoso que e tal. legal, bicho. Aí você pega o primeiro vídeo dele, dá uma olhada lá, entra lá no Primo Rico, vê o primeiro vídeo dele. Cara, aí você vê o quanto ele evoluiu e foi fazendo. E ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto, né? Fazer. Qual que é o maior desafio que você tá na mesa hoje do... Vamos primeiro do Além do CNPJ, de todo esse ecossistema que você criou. Cara, do Além do CNPJ, pra ser sincero, é dar conta dos projetos que eu quero tocar com ele. Olha que coisa engraçada. A gente fez... Eu tô desvendando o Além do CNPJ, mas é louco. Eu tenho um amigo que conheci através do Além do CNPJ, que é o Valenstein Jr., baita de um financista ferrado, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Inclusive, eu contratei a consultoria dele para implementar a controladoria lá na empresa. E a gente trocando ideia, e ele tem também Instagram, tem um Instagram cheio de seguidores lá. A gente falou, vamos montar uma escola de negócio? Meio que G4, para concorrer com G4, só que numa pegada, aproveitar a estrada que eles pavimentaram e ir pegando a rebarba. E a gente foi lá, lançou um cursinho de 60
Mesa, 60 cadeiras, 2,5 pau, pra gente fazer um pitchzinho na esteira, empilhar um produto em cima de continuidade de 7,5 pau e depois ir para uma mentoria e tal. Fizemos isso, fizemos primeiro. Vale em Educação, nós criamos, né? Aí criamos lá um curso que o primeiro módulo era Processos e Finanças, que é o que eu falo muito bem de processos, e o Wallenstein de Finanças. Fizemos, 60 pessoas, pagando 2,5 pau. Lá, fizemos um pitchzinho, super simples o pitch. Um pitch bem estruturado, mas sem aquela faca no pescoço, compra e constrangendo as pessoas. Um pitchzinho bem suave, bem leve. 50% comprou, cara. 250 pau de faturamento. Maravilha. Para mentoria. Para um segundo curso. Um segundo curso. Um curso presencial de 2 dias também. Falei, nossa, estouramos. Aí olhei aí beleza. Depois disso, foi muito bom. O NPS 9,8, cara. Foi muito bom. Muito legal. Bom, vamos criar a escola, validou e tal. Aí, depois do primeiro curso, né, presencial que a gente fez, o Wallenstein recebeu uma proposta muito sexy do mercado para talvez um exit aí. E eu pluguei aquela oportunidade da minha vida no Mastermind que vou ter que crescer vertiginosamente. E, cara, mudou completamente a nossa vida. A gente olhou um pro outro e falou, bicho, ferrou. Problema bom de resolver. O que a gente faz? Um bom e resolvemos descontinuar o projeto. Descontinuamos o projeto, fizemos um vídeo explicando a situação. Mas teve a segunda entrega? Entramos em contato com todo mundo e devolvemos dinheiro. Meu Deus. Eu joguei fora, deixei 250 mil na mesa. Mas é isso. Foco, cara. É aquele negócio. Eu já perdi o foco muitas vezes na minha vida. E isso foi o empreendedor, surreal. Ele tem essa coisa, né, de criar. Toda hora, a cabeça não para. Não para. Então eu tô dando um passo atrás e eu acho que esse é o maior desafio do Além do CNPJ. Deixar oportunidades ótimas na mesa. Coisas assim que aparecem pra mim que eu falo, baita oportunidade, mas bicho, não. E é sexy, às vezes, uma oportunidade que tá no mundo das ideias. Total. Mas a hora que você vai pôr na prática, aí começa o além do CNPJ. O além do perrengue, CNPJ. né? Por exemplo, a gente começou a analisar o seguinte: pega um Marcelo Germano, pega um G4 Educação, pega os nossos concorrentes que seriam o nosso modelo de negócio na nossa análise. Esses caras têm setor comercial, eles vivem para isso. Eu não ia conseguir viver para isso. Eu tenho a construtora, o Wallenstein tem os sistemas dele. Então a gente ia levar isso como plano B, concorrendo com esses caras que são bons empreendedores. Eu acho que tem que ter alguém dedicado ali, porque até no próprio G4, dos 4 iniciais lá, era só um que já nem tá mais lá, né, que de fato tocava, né? Sim. O Thales ainda tava na 99, cada um na sua empresa. Só né? que hoje o nível de concorrência de escola de negócio, porque antes assim, o G4... Eles pegaram o Mar Azul. Eles pegaram o Mar Azul, o G4 abriu uma estrada gigantesca, de fato pavimentou, inclusive elevando o ticket e fazendo muita gente alavancar o seu ticket antigo no preço deles. Eu fiz isso no meu pitch. Quem aqui já fez G4? Algumas pessoas levantaram a mão. Eu falei, quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto você pagou? Aí veio com aí eu vim com um pouquinho mais barato. Então, graças ao G4 eu consegui ter esse resultado, inclusive. E aí... Mas, cara, você precisa ter foco. Mas tem que ter alguém ali dedicado. Precisa ter alguém ali dedicado. Precisa saber falar não, né? Cara, oportunidade para quando você produz conteúdo é tudo oportunidade sexy. Então eu decidi que eu vou só ter o meu podcast. Eu vou talvez produzir um cursinho perpétuo, bem assim, de 8 aulas, que aí eu vou pensar como fazer isso, e deixar no meu link da bio de R$289 para low ticket ali. Low ticket. E vai ser isso para quem quiser comprar, porque tem gente querendo comprar, então toma um produto que não me dá trabalho, uma entrega bacana, tá gravado e tá aí, sem encontro online e tal. Aparece a oportunidade de mentoria, consultoria, esquece, por enquanto não. E é isso. Então o meu maior desafio hoje na CNPJ é dizer não. E aí as pessoas falam, cara, você tá sendo burro. Cara, não tô. Eu acho que o grande diferencial do Além do CNPJ é o fato de eu não viver disso. Sabe? O grande diferencial do Além do CNPJ é o fato de eu ser de verdade um empresário que tá vivendo e que o Além do CNPJ acaba não sendo o meu foco. Graças a Deus. Porque se eu tivesse talvez tão focado no Além do CNPJ, é porque talvez os meus negócios não estariam tão bons. Sim. Então é um paradoxo, mas que... E tudo é momento também, tudo é fase. E pode ser que amanhã vire. Pode ser que... amanhã eu vendo a empresa e tudo mais, aí, eu vou mergulhar no Além do CNPJ, mas por enquanto, esse é o meu jogo. A gente precisa segurar a onda, né, cara? Porque a gente fica criando coisa. Eu tava de férias com a minha esposa, a gente tava lá na Espanha, e a gente tava lá,
criando um negócio. Quando eu vi, a gente saiu de lá com uma empresa. Putz, até nas férias a gente vai criando. Exato. Né? E eu vim com vontade de abrir a empresa. Não, calma, a gente tô não com consegue outra, desligar, não sei o quê, então calma, foco, né? E no final das contas, é Pareto. Exato. Você tem que olhar de onde está vindo os 80% sempre. do resultado, cara. Não adianta. Então, assim, quando eu olho o meu resultado, vem da construção civil. Então, é ali. Aí, por mais que eu falo, putz, o Além do CNPJ poderia ser muito melhor. Por quê? Porque é menos faturamento com muito mais margem. Ok. Só que para eu chegar nisso, eu preciso estruturar totalmente um negócio que hoje já está aqui sendo colhido numa empresa que a gente já pagou esse preço. Então, cara, vamos deixar Onde aqui. Você vai pôr energia vamos ficar aqui. Né? E não é abandonar o Além do CNPJ, mas é colocar ele no lugar que ele precisa estar, que é como um hobby. Que eu tenho o meu podcast não me traz custo, porque meus patrocinadores pagam. O dinheiro que sobra eu contrato uma equipezinha para editar e eu não ter trabalho nenhum, deixando tudo automático. Vou colocar um dinheirinho lá para vender curso, para que esse dinheiro eu consiga reinvestir, inclusive no próprio Além do CNPJ, sabe? E vai ser isso. Então, essa é a ideia, deixar o negócio rodando lá, feliz da vida. Por isso que também no próprio Mastermind, o Networkers Club, no próprio Networkers Club, o foco principal não é lucro, né? Então, inclusive tem alguma coisa... A gente tem uma pegada meio cooperativa, meio associação, assim. Algumas coisas que a gente faz questão de demonstrar os resultados para as pessoas, para falar, não estamos tendo lucro. A gente está fazendo isso aqui por vocês mesmo, para reforçar, inclusive, na galera que a gente está fazendo isso pelo grupo. Então, alguns eventos e tudo mais, a gente mostra os resultados. Olha aqui, ó, o valor que está todo mundo pagando é a divisão por cabeça. O espaço. Tá vendo? Fazendo tipo um report sobre os custos do evento. Porque, cara, esse não é o jogo. O jogo eu quero estar lá com as pessoas que eu decido estar, fazendo negócio. Então, Fazer esse a é o troca jogo. ali, né? Cara, muito importante essa coisa do Pareto, onde você põe energia, né? Total, e geralmente ali é ali que sempre você vai bate 80-20. né? Sempre bate. Cara, Pareto foi genial, cara. É impressionante. Foi ele genial. encontrou um padrão que é fantástico. É surreal, né? sempre assim. Essa semana, curiosamente, essa semana eu tô fazendo o Pareto na minha agenda, assim. Pegando a minha agenda e reorganizando ela. Porque eu começo a perceber que você começa a abraçar tanta coisa que você fala, putz, eu tô fazendo um monte de coisa, mas o que tá dando resultado, né? E o empresário, o jogo é sempre esse, né? Você começa a crescer, a empresa cresce demanda, mas até onde você tem que estar, onde você não tem que estar, onde delega, onde não delega, onde eu contrato e põe alguém. Legal você tá falando de agenda, cara, porque... Tem que pôr na agenda. Tem que pôr na agenda. Tem que pôr na agenda. Sabe uma coisa que eu fiz agora? Eu peguei essa ideia de alguém que eu vi no Story. Eu tô colocando na minha agenda, atividades operacionais. Tô criando uma tarefa na minha agenda chamada atividades operacionais. Focar nisso. Porque basicamente eu tenho lá a minha secretária, eu tenho lá o meu produtor, que é o cara que me ajuda no Além do CNPJ e em várias coisas da minha vida. E eu tenho lá meu time, minha liderança, que tem acesso à minha agenda. Então quando eles precisam agendar alguma coisa, se eles olham que tá livre, eles acham que eu tô disponível. Só que a questão é que toda semana eu falo, cara, essa semana tá cheia, mas semana que vem tá um pouco mais tranquilo. Mas sempre chega a semana que vem lotada. E aí eu fico o dia inteiro fazendo reunião e não trabalho. Por mais que fazer reunião é trabalhar. Mas não tá fazer o Pareto a minha caixa de e-mail tá cheia. Eu sou empresário. Ah, mas sai da operação. Minha empresa roda sem eu. Só que eu sou o CEO do negócio. Tem muita decisão. Claro. Eu tenho que analisar relatório, eu tenho que olhar coisas. Então... eu tenho que responder clientes, algumas negociações importantes, as maiores, eu sempre entro, eu vou em reunião negociar, porque uma negociação que eu entro e reduzo um desconto que seria dado pelo meu vendedor, cara, é margem direto no bolso. Claro. Então, eu sou um cara que estou envolvido. Tá, então, operação, né? Se a galera enche minha agenda pra caramba, eu fico extremamente aflito e ansioso, porque eu tô atrasadíssimo nas coisas operacionais. E aí alguém que fala assim, cara, você falou exatamente o que está acontecendo comigo. Coloca a atividade operacional. Então eu peguei lá, a minha quarta-feira agora, não existe, quarta-feira sim, quarta não, eu gravo meu podcast à noite, então todas as quartas-feiras durante o dia, esquece atividades operacionais, que é o quê? Não venha me encher o saco, eu vou ficar... respondendo e-mail, olhando meu WhatsApp e, se for o caso, chamar lá o meu comprador para trocar uma ideia, fazer um one-on-one com ele que eu nunca consigo fazer, resolver um conflito aqui que está acontecendo, dar uma volta na empresa com calma. E ninguém marca nada. E ninguém marca nada. Não, eu posso até criar compromissos para aquele dia, mas que não seja um compromisso terceiro. Eu crio o compromisso de acordo com o meu checklist de prioridade. Cara, você falou para mim exatamente o que eu tô passando, cara, e deu a dica, porque a minha agenda ela é aberta também para a empresa inteira. Ferrou, e cara. A galera fica marcando. Isso é um que é bom na intenção, mas aí eu não tenho esse espaço. Cria espaço para... Eu vou pôr lá exatamente isso, cara. E tem que ser negociável. E eu fui para as cabeças. Eu coloquei quarta, o dia inteiro, quinta
o dia inteiro e sexta de manhã. Pronto. Ali é full operação. É full operação. Boa. E aí, se eu tiver agora tranquilo, aí, por exemplo, putz, tô bem organizado agora, aqui, tal, deixa eu marcar um almoço, aí eu vou pro mercado. Mas enquanto eu não colocar a bola no chão, eu não vou, porque é o que você falou. Se eu olhar o meu Pareto de resultado, eu preciso focar na minha operação, eu preciso focar na minha empresa. Aí eu fico lá fazendo um monte de coisa e não foco na onde tá me dando 80% do resultado. Onde vai, né? Cara, você acha que todo empresário tem que ter um colapso na vida para poder aprender a real lição de empreender? Cara, eu acho que assim, se algum empresário fez muito sucesso, porrou mesmo assim, sabe? E não teve colapso, esse cara é um gênio. Não tem, né? Não tem como. Cara. Eu acho que quem tem mais sucesso é quem mais apanhou. Exato. E quem mais se ferrou na vida. Não querendo gorar alguém que por acaso tenha passado por isso, tá? Não querendo. Mas é exceção. Por mais que eu não conheça. Mas se alguém teve muito sucesso no mundo empresarial sem passar por colapsos, esse cara é uma mosca branca. E dessas que passaram por isso, eu ousaria dizer que 90% vai ter um tombo surreal. Porque essa conta pode chegar. Essa conta pode chegar. Eu sou um cara, por exemplo, muito agressivo. Comercialmente, eu sou um cara que coloco minha pessoa física em último plano. Eu tenho um Prolabore muito baixo. Muito baixo. Chuta quanto eu ganho de Prolabore. Meu custo... Você me caiu. Custo fixo da minha vida, assim. Eu e minha esposa somos sócios. Eu tiro 8 mil e minha esposa tira 8 mil. O meu custo de vida na pessoa física é 16 mil reais. Eu tenho uma vida super simples, cara. 16 mil reais, teu custo de vida? Caramba. Tenho uma vida super simples, super simples. Agora, claro, eu tenho meus dividendos. Como que você viaja internacionalmente? Aí é do dividendos. Eu tô falando do meu custo fixo operacional da minha vida. Eu tenho uma vida muito simples. E, cara, uma vida super gostosa, tá? Como iFood quase todo dia, sabe? Mas é isso. Mas é uma vida simples. E aí, quando eu olho por esse prisma das coisas que minha vida, como a minha vida funciona, eu olho e falo assim, cara, uma vez que eu tenho essa vida simples e automaticamente os meus interesses pessoais não viram um câncer para minha empresa, por que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso porque eu já fiz merda lá atrás. Eu paguei meu casamento com o caixa da empresa. Você já misturou. Eu já fiz muita merda. Hoje você tem um nível de controle mais austero. Eu só consigo ser esse cara graças às merdas que eu já fiz. E eu sou muito agressivo. E mesmo assim, sendo muito agressivo, muitas vezes quando eu tô com muito... E aí eu meio que tenho um efeito pêndulo. Uma hora eu sou muito agressivo, e aí quando eu tomo um tombo, eu passo a ser um cara extremamente conservador. E aí o efeito pêndulo vai me levando para um meio do caminho, para um equilíbrio. Então, teve momentos que eu falei assim, cara, eu não saco mais dividendos. Eu não vou sacar mais dividendos, porque a empresa tem que ter... A empresa já estava com um caixa gigantesco, e aí quando eu olhava o caixa, e já dava para sacar dividendos, eu falava assim, eu não posso sacar dividendos. Eu preciso achar algum lugar para investir. E aí eu ficava comprando às vezes coisa que eu não precisava, investindo em coisas que eu não precisava. Porque tinha que usar o caixa. Porque na minha cabeça eu tinha que usar o caixa. Então você entende que, pelo menos na minha vida, eu não sou um cara que sabia de tudo. Eu fui um cara que, por não saber de tudo, eu fui errando de tudo que dava para errar e aí fui aprendendo. Então um cara que simplesmente estourou e não passou por esses ensinamentos, cara, ou esse cara é um gênio, que ele não tem defeitos e inclinações pessoais que colocam em risco o negócio, o fato de eu ser muito agressivo, por exemplo, me gerava esse problema, e que depois eu virei muito conservador e acabei deixando de inovar. Aí depois eu comecei a investir demais, e depois parei de... Eu nunca fui um cara tão equilibrado. Agora que eu tô chegando nos meus 40, que eu acho que eu tô conseguindo chegar num equilíbrio meio de maturidade. Padrão, uma maturidade, graças a esses anos todos fazendo merda, pra tudo quanto é lado. Acelerando, né? Acelerando de forma intensa para vários lugares. Normal. Então hoje eu consigo olhar e falar, cara... Hoje eu consigo ter uma boa distribuição de dividendos, mantendo investimento na empresa, investimento prudente. Criar uma política, uma regra, uma política, é assim que vai ser feito. Tem uma regra, tem até um vídeo que eu falo do SDM, a gente chama isso de SDM lá na empresa, que é o CID é merda. Eu tenho caixas, e cara, caixas SDM, que no final são planos de contingência. Então, por exemplo, todo o dinheiro que entra, a gente consegue... Eu tive num evento do Powerhouse, eu acho que o primeiro Powerhouse do Flávio Augusto, o Carlos Wizard fez uma palestra falando sobre poupar na fonte. Se você paga imposto, o imposto sobe de 5 para 6 no seu simples, você não vai conseguir dar conta? Vai. Ué, e cadê esse 1% de margem na fonte? No final?
começa a tirar 1% no começo. E aí eu comecei a fazer isso, poupar na fonte. É coisa do poupar antes, né? Poupar na fonte e tal. De... Comecei a fazer isso, comecei a juntar contingência. Aí comecei, por exemplo, todo o folha de pagamento que eu faço, eu já calculo o trabalhista dessa pessoa em caso de demissão, inclusive com os 40% de multa, e já coloco no fundo de contingência no nosso SDM de passivo trabalhista. E aí depois que a gente dá dividendos, a gente deixa o nosso capital de giro. Quando a gente vai sacar dividendos, a gente deixa 5% ainda num caixinha que nem... É tipo, contingência total, e o restante a gente desce. Eu tenho uma contingência na pessoa física. Quando o dinheiro cai na pessoa física, a gente chama de hub, eu e minha esposa. Então a gente deixa uma parte nos investimentos, isso é, quando vai para investimento não volta. Investimento a longo prazo. Então, foi para investimento, não é dinheiro mais da família. Então foi para investimento, já era. E aí a gente deixa uma parte no hub, e esse hub é presente. Aí esse hub é, pô, caiu uma grana aqui, o que você quer fazer? Vou viajar, vou fazer um implante de cabelo, porque, de novo, com uma vida simples que eu tenho no meu Prolabore, não dá para eu fazer coisas que... Não dá para eu trocar de carro e tudo mais. Isso fica até atrelado a sucesso. Os nossos presentes da vida ficam atrelados a resultado da empresa. A empresa dá lucro, e esse lucro cai lá. Eu mereço, merecimento, e aí a gente gasta, aproveitar. Aí a gente gasta assim. Minha esposa fala assim, pô, tô precisando, eu dei uma emagrecida, por exemplo, tô precisando comprar roupa, então vai lá, torra, aí vai lá e gasta 15, 20, 40 mil tá ali numa tarde. E aí, pô, aquilo. E você gasta assim, e aí eu sinto que... E eu não era assim. É com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Foi tanta cabeçada que fez eu ter essa cabeça de hoje. Você criou amarras. Eu criei amarras. Eu usei até o ChatGPT para me ajudar a criar uma tábua de mandamentos da minha vida. Legal. Então, são coisas que eu coloco lá de ensinamentos que eu tive e condensei em mandamentos para eu nunca esquecer. São os valores. São os valores da minha vida. Legal. De acordo com os meus aprendizados. E... Legal isso, hein? Bem bacana. E, cara, é você refletir sobre sua vida e trazer uma tábua de mandamentos. E por isso que quando eu olho para a minha vida, na minha lente, né, sobre a minha trajetória, eu jamais teria chegado nesse nível de maturidade sem dar cabeçada, sem colapsar. Sim. Então, eu não consigo compreender um nível de inteligência e genialidade de alguém que consegue chegar num nível de maturidade sem passar por isso. Sem passar, né? Eu acho que não existe. Então, eu também acho que não. Eu acho que tem o conceito que a gente trabalha muito com o empresário, trabalha muito do antifrágil, né? O antifrágil é tudo. Você já leu esse livro? Já. Difícil pra caramba, mas é um baita de um livro, muito cara. Bom. Aliás, a dica desse livro é Antifrágil. Conceito de antifrágil é quanto mais se apanhar, mais flexível e forte você fica. Você cria casca. Né? Você vai criando casca, vai ficando, opa, apanhei, virei aqui, vai, né? Cara, isso transforma, né? Na verdade, é sobre apanhar a vida, aquela frase do Rocky Balboa, que é famosíssima, isso, né? A vida é muito mais sobre... Não é sobre bater, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. E no final, cara, pelo menos a minha vida, se fosse para eu trazer um ensinamento, aprenda a apanhar. Porque foi assim que fez eu sair dessa. Né? Você falou que não é resiliente, mas pô... Exato, só que quando eu falo que eu não sou resiliente, é o que eu falei, eu sou persistente, porque nesse meio do caminho eu não tô assim tão otimista, sabe? Eu não consigo todo momento ver o copo meio cheio. Tem dia que eu tô derrotado, tem dia que... normal. Sabe? Só que talvez é a influência da internet parecendo que as pessoas não pensam dessa forma, mas eu penso toda hora que, bicho, não aguento mais. Caramba, que merda que eu tô fazendo? Pra que caminho eu tô indo? Eu tô insatisfeito com a minha vida, porque desse jeito não tá valendo a pena. Então, sabe esses questionamentos, meio até quase que pessimistas, que às vezes uma noite de sono já é o suficiente, porque no outro dia você já acorda e fala, beleza, eu sou adulto, eu preciso resolver esse BO, vamos pra cima. Mas... eu não sou um cara tão, assim, leve. Eu não sou um cara tão leve. Eu sou um cara metódico, eu sou um cara exigente, eu não sou um bom líder. Eu falo que eu não posso ficar falando isso para não usar isso como muleta, para se justificar de não ser um bom líder. Mas, assim, cara, eu sou chato. Então, tipo... muito respeitoso, nada demais, mas eu sou um cara exigente. Exigente. Tá? Acho que o empresário ele tem que reconhecer, eu tô nessa fase também, de reconhecer onde eu não sou bom. Agora eu tô contratando algumas pessoas de liderança exatamente onde eu não sou bom. E eu vou parar de fazer, porque a frustração é você executar aquilo que você não é bom. Exato. Eu virei pro meu sócio e falei, cara, escrevi minhas fortalezas e meus pontos fracos. Eu não quero mexer. Fiz legal, vou fazer o meu. O cara faz, é muito bom. Foi esclarecedor pra mim e pra ele. Nunca fiz. Falei assim, isso aqui eu não sou bom e não tô disposto a querer melhorar porque eu sou bom nisso aqui e aqui eu vou brilhar. Cara, aqui eu vou contratar. Então a gente começou a abrir vaga agora de vagas de pessoas de liderança
pra executar. Então, Cara, essa mas coisa eu acho que eu te acho um baita do líder, cara. Não, mas assim, tem coisas que... Não, ninguém é completo, né? Assim, sou bom nisso aqui, mas não sou bom... Eu não sou um cara muito operacional, por exemplo. Boa. Né? Então, ali eu tô contratando um CEO, que já tá há muito tempo eu fazendo operação também. Não dá. Eu falei, cara, não vou fazer a operação. Não sou o cara de chegar, vamos lá, vamos desenhar a operação, fluxo, tá, pôr no CRM lá e tal. Sim. Não gosto. Eu sou o cara do criador de negócio, abertura de visão. E que você fez quando era necessário. Mas que já chegou fiz, mas eu não vou fazer tão bem, então tô contratando um CEO agora para a empresa. Então o empresário tem que pegar, reconhecer o que não é bom, né? E trazer gente melhor que a gente, né? Acho que isso também faço isso muito. Trazer gente melhor que a gente. No final a gente tem que ser mais maestro, né? Tem empresário que ainda tá travado nisso aí. Eu vejo muito. Os pequenininhos muitas vezes falam, não, ninguém sabe fazer igual a mim. Sabe a mania de achar que só você sabe fazer? Imagina. Amigão, você não é o alecrim dourado. Não. Tem um monte de gente que sabe fazer muito melhor que você. E sai desse pedestal. Porque eu já tive um sócio, assim, que grande parte das coisas que a gente tentava operacionalizar e automatizar não dava porque a gente se barrava na sensação que ele tinha de que só ele podia fazer aquilo tão bem. E no final... a gente conseguiu comprovar que não. Então é só uma crença limitante. Então, pô, larga isso, larga o osso, para de ser ciumento, cara. Quanto mais ciumento você for do seu negócio, achando que só você pode fazer, mais seu negócio vai ficar dependente de você e você acaba sendo o próprio câncer do negócio. Total. E aí você vê os grandes empresários, todos eles falam isso. Eu trago pessoas mais inteligentes que eu, quero as pessoas melhores que eu, quero pôr na minha mesa ali só gente melhor que eu. Sabe uma sensação que eu tenho? Empresa até 200, 300 mil de faturamento mensal, se o cara for bom técnico e péssimo empreendedor, ele leva. A partir daí, não, mas... Tô dando um exemplo depende muito de mercado e tal, mas a partir daí, bicho, ou o cara aprende a ser um bom gestor, um bom empreendedor, delegar e tudo mais, ou o cara vai ter dinheiro, porque se ele fatura 300 mil reais e toca, a família dele vai estar na melhor escola, os filhos dele vão estar na melhor escola da cidade. Ele vai trocar de carro todo ano e talvez vá pra Disney todo ano também. Só que a questão é, esse cara não tem liberdade, cara. Ele vai ficar Ele fez tudo isso por eles, pela família, mas no final ele não tá lá. E aí... E ele não vai escalar para onde precisa. E ele não vai escalar. E um dia que ele cair doente, uma hora que dá um burnout, qualquer crise que acontecer, ferrou. É um castelo de areia. Então, cara, você precisa aprender a ser empreendedor. E isso sai um pouco dessa ilusão de que só eu posso fazer. Cara, larga o osso, para de ser ciumento. Quanto mais você achar gente melhor que você, melhor para sua liberdade, vida. Né? Melhor para sua vida. Cara, qual o grande legado que você quer deixar aqui com o Além do CNPJ para todos os empresários aqui, para encerrar nossa conversa, infelizmente. Mas passa rápido, voa, cara. Você falou no começo, você vai cuidar do horário? Eu falei, não, deixa que eu toco aí. Cara, um legado que eu gostaria de deixar pro Além do CNPJ... Cara, eu nunca pensei, mas eu vou falar o que tá vindo na minha cabeça agora. Eu gosto de coisas simples. Eu quero desmistificar, talvez, um pouco... de que o empreendedor ele precisa ser todo robuscado, todo cheio de manias e tudo mais. Cara, empreender é liderar processos, pessoas, problemas. Tem gente que fica fantasiando que uma empresa ela vai ter sucesso de maneira meio conto de fadas, assim. Não, cara. Na verdade, quanto mais problemas você tiver e mais capacidade do seu time tiver de resolver, que o seu sucesso está garantido. Então, é um estresse, é um BO, é desmistificar um pouco de que é uma coisa, um algodão doce. Não é um algodão doce. Pode estar falando, nossa, o Felipe é muito pessimista, bichão, que se você empreende, você está entendendo o que eu estou falando. É realismo mesmo. É realismo. Cara, só problema. Pica. É só resolver pica. E se você não tiver uma boa equipe, um bom tático abaixo de você, amigão, você vai chegar na empresa, você não vai conseguir chegar na tua sala de tanta gente chamando para resolver problema. Todo problema é difícil, lidar com cliente problemático, o cliente que não tem inteligência emocional e vem despejar em você os problemas da cabeça dele. Você é louco, isso aí é só problema. Então, cara, aceita que dói menos. Sabe? Da mesma forma que eu aceitei que no Além do CNPJ eu vou ter que produzir conteúdo na medida que eu consigo, no empreendedor você tem que aceitar que é problema, atrás de problema. E no final das contas, esse é o jogo. Quanto mais problemas você tem, mais você consegue resolver, melhor. Então, acho que o grande... Tem coisa que você não tem que resolver e tudo bem. Algumas coisas que estão pegando fogo, é estratégico, inclusive, você deixar queimar. Para você entender até onde a coisa vai. Como que resolve. Exato. Então, até o teu time, como que ele vai reagir. Então, cara, um legado que eu gostaria de deixar é trazer um pouco mais de realismo sobre a facilidade que é empreender do ponto de vista maduro, agora que
E eu olho também, eu falo, nossa, eu tô no ponto mais alto da minha maturidade. E de fato tô. Só que quando eu olho Você sempre vai estar no ponto mais alto da Quando sua eu olho há 2 maturidade. anos atrás, eu sentia isso também e falo, nossa, 2 anos atrás eu era um idiota. Então isso Mas mostra isso é também, bom, isso você mostra tá que você está evoluindo, que você está toda hora mostrando coisas. Se você não está no seu ponto mais alto, talvez você tá vivendo errado. Então, eu tô louco para descobrir quais são as coisas que eu vou aprender nos próximos 2 anos para me achar um idiota. Assistir esse podcast daqui 2 anos e falava, nossa, que moleque ignorante que eu era. E eu tô em busca disso sempre, nessa intensidade. Como? Vivendo a vida simples. Vivendo a vida simples, vivendo o empreendedorismo de forma simples, mostrando o que é problema mesmo, falar dos meus problemas. Cara, eu gosto muito mais de falar. E é meio doido isso, mas eu gosto muito mais de falar das minhas dificuldades, dos meus problemas, abrir aqui as minhas dores, do que ficar falando o que eu conquistei, etc. Não que não seja glamuroso, mas quando você olha para as dores, é onde você tem a oportunidade de pôr luz e melhorar. É legal, Então, acho por isso que são coisas que eu gosto de perguntar aqui, porque traz isso mesmo, né? Então, tipo, abrir um pouco dessa caixa de Pandora, vamos mostrar o nosso problema. Porque no final, você trabalha com seguros, eu trabalho com construção civil. Se a gente for elencar aqui problemas que você tem e eu, ouso dizer que 60% a 70% deles são iguais. Sim, o empreendedorismo é meio padronizado, independe do mercado. Então, cara, é uma lição que por dor do passado de não ter essa referência, eu quero deixar de legado aí na internet. Boa. Cara, muito boa essa conversa. E você, gostou? Acredito que sim também, né? Não deixa de se inscrever aqui. Aliás, ó, já se inscreve além do CNPJ. Só recebe gente fera lá também. Altos papos. Muito legal, cara. Obrigado, cara, você, parabéns pela sinceridade. Muito bom trazer realmente, de fato, ali os bastidores, as verdades, né? De empreender. Tirar um pouco desse glamour mesmo, que acho que isso que faltava e o Além do CNPJ trouxe isso, expôs isso. E traz glamour empreender. Não é que não traz. Você muda de vida, você sobe de patamar financeiro, você promove uma melhor vida para sua família e para as pessoas que você ama no geral. Mas, cara, mas isso é consequência. Exato. Isso é consequência. Então, cara, essa é a realidade. Muito bom, cara. Obrigado pelo convite, cara, mais uma vez. Obrigado mais uma vez por ter ido no meu, que foi um baita de um papo. Parabéns pela estrutura. Continua com isso. Me chama pro conselho. Conselho, você já tá dentro aí da quarta temporada do conselho, ó. Já spoiler. Quarta temporada do conselho. Não, tô me comprometendo mesmo. Fechou, não, vai ser muito legal. De verdade. E vamos pra cima, cara. Conta comigo. Obrigadão, cara. Valeu mais uma vez. Tamo junto. E você? Até a próxima aí. Um abraço.